A Justiça negou o pedido de liberação da atividade do Uber em Porto Alegre. Agora está na mão do prefeito José Fortunati vetar ou sancionar o projeto que proíbe o serviço do aplicativo na capital e que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a vereadora do PSOL, Fernanda Melchiona, e com o vereador do PT, Marcelo Esgarbosa. Sejam bem-vindos para esse debate extremamente polêmico. Eu tenho certeza que a audiência subiu agora, porque todo mundo tem uma opinião a respeito do tal Uber, seja a favor ou contra. É verdade. Agora, vereador Esgarbosa, tu foi o único da bancada do PT que votou contra o projeto que visava, né, que tinha o objetivo de proibir o Uber. Por quê? Deixa eu só fazer um parêntese. Por favor. Eu já passo para o Marcelo, mas é que eu acho que foi muito mal veiculado isso. Tá. O projeto proibiu o Uber e nós fizemos uma emenda que proibia enquanto não for regulamentado. Isso muda radicalmente o projeto e muda radicalmente os desafios do futuro. Vamos explicar de novo, só para o pessoal que está em casa consigo. Porque assim, qualquer concessão de serviço público ou privado tem que ter regramento. Isso é óbvio, é evidente, né? De qualquer, ainda mais de transporte de passageiros, né? Que coloca em risco a segurança da população. Claro. Enfim, então teve uma emenda, que inclusive é de minha autoria, que colocava que ele só pode ser proibido enquanto não estiver regulamentado, né? Por legislação específica também, e também excetuando as caronas pagas solidárias, que depois a gente pode discutir, que infelizmente aplicativos que não existem no Brasil, mas que eu vejo que muita gente confunde o Uber como se fosse um aplicativo, né, sem relações comerciais. Ao contrário, é uma empresa que está avaliada em 51 bilhões de reais, que tem esse método agressivo de entrar na cidade no sentido, né, de entrar à revelia da legislação municipal, já deu polêmica em muitos lugares do país. Eu acho que são inovações que vieram para ficar, mas que precisam ter regulamento, né? Inclusive, apresentei um projeto com diretrizes, né, junto com o vereador Alberto Koptic e o vereador Alex Fraga, da bancada do PSOL, com normas, né, para esse funcionamento na cidade de Porto Alegre, o que não significa que não tem que melhorar a qualidade do táxi, o que não significa que não tem que melhorar a mobilidade urbana. Tudo isso é parte, mas tem que se criar uma série de diretrizes, e já passo para o Marcelo, como condições de segurança, direitos e deveres dos usuários, a taxação para que mesmo quem não use o serviço tenha melhorias na mobilidade urbana a partir, né, de uma empresa que vai, enfim, tirar muitos recursos, vai ter lucros, enfim, Sim. Uma taxação para reverter em mobilidade urbana, e também a criação de um órgão que possa receber o controle de quem são esses motoristas que estão transportando passageiros numa modalidade de transporte individual, numa modalidade distinta do táxi, mas que precisa ter regramento. Muito bem, agora vamos dar para o Marcelo. para a opinião do vereador Marcelo Esgarbosa. Para não fugir da pergunta, então. Esse não era um tema, eu diria assim, pelo menos, né, eu não li assim, um tema ideológico, esquerda ou direita, situação, oposição, né, os próprios vereadores da base do governo não tinham uma orientação do governo de todos votarem a favor ou contra, né? E no PT não foi diferente, não tínhamos uma posição formada antes. Mas o fato é que já existem leis em Porto Alegre que regulamentam o serviço de táxi. Então, um dia antes da votação, o secretário Capelari esteve na Câmara e eu propositalmente fiz duas perguntas, né? A primeira, o que mudaria se aprovássemos no dia seguinte a lei, né? A lei que proibia, então, a gente diz proibir o Uber, na verdade não é, proibia os serviços, né, feitos conforme o Uber faz, né? Sim. O que aconteceria se fosse aprovada ou rejeitada? E o Capelari respondeu que não poderia responder diferente, nada, porque o serviço já é regulamentado, digamos assim, o serviço de táxi já tem leis que prevêem né, todas as formas de concessão, etc. Bom, e perguntei, então, vejam, passamos uma tarde discutindo, galerias cheias de taxistas, confusão, etc., para, né, não resultar em nada efetivamente no sentido de que já estava proibido. Então, se era para aprovar uma proibição, a gente simplesmente refez algo que já estava proibido. E não passou uma emenda que nós fizemos, né, que passou a emenda então que a Fernanda propôs, né, falava da regulamentação, mas não passou a nossa emenda que colocava um prazo para a regulamentação. E não era qualquer prazo, nós deixamos uma proposta de 6 meses, ou seja, uma emenda que dizia que a Prefeitura teria um prazo de 6 meses para apresentar uma proposta de regulamentação. Porque eu acho que esse, digamos, é o entendimento geral, difícil quem discorde disso, é que tem que ter regulamentação, não é a favor de Uber, né, pode ter um outro serviço desde que seja controlado, tenha acessibilidade, tenha universalidade, a gente não quer que seja um serviço que atenda só a região central da cidade, então o Uber, né, ou
que aplicativo for, enfim, que empresa for que atenda toda a cidade, compartilhamento de dados, a possibilidade de você, né, se falou muito, olha, uma empresa capitalista, né, e que vai levar 25% do dinheiro para fora. Bom, não dá para regulamentar isso também, que eles comprovem a aplicação dos recursos aqui. Aí alguns dizem, se nós regulamentar muito, eles vão embora. Bom, então vão embora, né, mas vamos nós dizer, né, nós, enquanto cidade, o que nós queremos, né, de um serviço. E também o Capelari não respondeu, assim, respondeu, digamos, mas não trouxe nada de novo no sentido do que a IPTC vai aprimorar em termos de fiscalização. Vai ter alguma política diferenciada, por exemplo, né, a questão do assédio das mulheres no táxi. Pô, será que um adesivo ali na frente do taxista e atrás, olha, se o motorista, né, que é uma grande reclamação das mulheres... Se tiver algum assédio, denuncia. Então, isso já inibiria uma eventual conduta, que é de uma minoria, é sempre bom ressaltar, né? Mas que acaba manchando toda uma ideia. As pessoas não querem Uber, elas querem um serviço melhor de táxi, né? Então, não é que necessariamente se quer uma coisa chamada Uber, né? Quer um serviço melhor. Acho que essa é a discussão certa da cidade. Na ótica do usuário. Eu acrescentaria, bom, é uma questão que eu estou levantando agora, não está na pauta, mas se também as pessoas não querem uma espécie de concorrência entre eles, porque os serviços têm as suas diferenciações. Pelo menos o Uber propõe, por exemplo, a oferecer água, oferecer coisas do tipo. E se as pessoas não querem ter essas opções, se isso também não entra na pauta ou na ideia de vocês, muito antes, né, de pensar na questão da mobilidade, mas se as pessoas querem diferentes serviços, como a gente tem a lotação diferente do ônibus, o serviço é um pouco diferente, a questão da parada, a lotação para em locais onde o ônibus de repente não para. Se isso também se leva em consideração na opinião de vocês? Para mim, a pergunta... acredito, quer né? falar, Fernando? Posso? Essa questão de mercado que se usa. Não, eu acho que pode ter, então você é curto, assim, né? Eu acho que pode ter essa situação toda de, digamos assim, de atrair o cliente, né? A balinha, a aguinha e tal. Mas isso é periférico, isso ajuda, né? Mas o que se quer mesmo é segurança, saber quanto tempo o táxi vai demorar para chegar, quem é o taxista, poder avaliá-lo depois, que é o que o Uber oferece, entendeu? A possibilidade de pagar no cartão de crédito, né? Que muitos táxis não oferecem. Então, acho que o que as pessoas querem é mais a segurança. E aí começa, né? Agora, eu estava à tarde num outro programa falando sobre esse tema, né, e uma representante da Temis colocando o quanto elas recebem de denúncias, né, de ter que, sei lá, tá no táxi e aí como é uma mulher e um homem, então veja, não é uma situação do transporte público e tu tá ali e tem outras pessoas olhando, é você, mulher, né, com um homem, né, então simula que tá ligando para dizer, olha, eu tô dentro do táxi e tal, aqui, tô indo. Então essas estratégias assim que não deveriam acontecer, isso acontece porque a pessoa não se sente segura, né, com aquele taxista. Entende? Então, acho que esse é o quesito principal, a segurança. Tá, mas tudo bem, só queria fazer uma observação. E eu também quero... Porque tudo é novo para nós. O Uber é novo, o uso de plataformas digitais para busca de serviços é uma coisa nova para nós. Até mesmo o táxi, né? O número de pessoas que usa celular para pedir o alguma Easy coisa. Táxi, o I99. Exatamente o que eu ia perguntar. Já tem aplicativos de chamada de táxis em que tu pode fazer a avaliação do taxista, o 99 táxi é um exemplo. Faz isso. E tu paga com cartão de crédito também. Qual é o diferencial do Uber? Por que as pessoas... Eu não conheço ninguém que tenha usado Uber, por exemplo. Mas qual é o diferencial? Por que ele está incomodando tanto? Assim? Eu acho, assim, são dois temas, né? Primeiro, isso que o Marcelo falava, ou até a pergunta do Bives. Eu acho que talvez, sim, no afã de melhorar a qualidade mesmo, né? De ter outra forma de serviço, etc. E eu acho que na inoperância da prefeitura em afastar maus motoristas. Eu sou usuária de táxi, eu ando praticamente todo dia de táxi. Óbvio que já aconteceu casos ruins comigo, mas uma ampla minoria, assim, da minha experiência pessoal com táxis. Porque, então, a ampla maioria da categoria não é violenta, não é agressiva e sempre me trata muito bem. Mas tem casos graves de maus taxistas que continuaram dirigindo, que não tiveram o carteirão cassado imediatamente num caso gravíssimo. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, recebi um caso que um taxista, incomodado com o valor da corrida, correu atrás da passageira e tentou arrombar a casa dela. Eu fiz um ofício, eu tenho tudo protocolado na Câmara de Vereadores e recebi a resposta da EPTC que a pena era uma multa. Eu disse, não, só um pouquinho. O cara tenta arrombar a casa da passageira e vocês aplicam a pena de multa. Uma pessoa assim não pode dirigir o táxi. Então, é uma ampla minoria, mas essa política inoperante, incompetente, de descontrole da prefeitura, não afasta para melhorar, inclusive, a qualidade do serviço.
E outra coisa, que a concorrência, ela não pode ser desleal, porque uma desregulamentação significa, primeiro, a ausência de qualquer controle social, significa a ausência de qualquer critério de segurança, e significa a ausência de que esses recursos necessários, né, sobre um imposto sobre o serviço, a necessidade de taxação, não fiquem melhorias para a cidade de Porto Alegre. Então, eu acho extremamente complicado que não se busque a regulamentação. A prefeitura poderia ter feito isso há mais tempo. Desde 2013, o prefeito Fortunati, uma comitiva, teve no Vale do Silício e conheceu aplicativos como o Uber. O Uber não é o único, né? Mas poderia ter apostado em aplicativos locais, né? Aplicativos locais de tecnologia, aplicativos de carona solidária, aplicativos de outra lógica, e já ir buscando, né, uma legislação, e por isso nós protocolamos o nosso projeto, que depois eu vou falar das diretrizes gerais. Mas eu acho que a gente não pode fazer fetiche com o Uber. Também aconteceu casos de violência contra as mulheres em outros lugares do mundo, claro, dentro do Uber. Então, assim, o problema geral do descontrole, primeiro, o problema do machismo tem que ser combatido sistematicamente, cotidianamente. Segundo, tem que ter controle, tem que ter regulação da lista de motoristas, sejam elas do táxi, sejam elas de aplicativos outros. Terceiro, é necessário ter uma política afirmativa nesse caso. Eu tenho um projeto que determina 20% de cotas para mulheres condutoras, porque eu acho que nós mulheres temos o direito de ir lá pegar o Easy e dizer que nós queremos, um táxi na rua tal, nós vamos pagar no cartão de crédito e nós queremos ser conduzidas por uma mulher. Acho que é um direito nosso e para isso tem que ter políticas afirmativas. Então a gente está propondo uma cota de 20% para as mulheres condutoras no táxi, é um projeto que eu já tinha desde esse caso que eu contei para vocês, e um projeto que nós incluímos na legislação sobre esse tipo de aplicativos, né? Que esses aplicativos tenham essa cota de 20% e também que o botão do pânico, que é um mecanismo para que o motorista, em caso de violência, acione os órgãos competentes, e vocês sabem que os taxistas são sistematicamente assaltados, sofrem muita violência, enfim, o botão do pânico é importante. E além de ter o botão do pânico para o motorista, que tem o botão do pânico para o usuário. Porque aí talvez a gente não tivesse visto uma jovem se jogar, né, ali perto da PUC em função de uma situação de risco. Se tivesse o botão do pânico para o usuário, talvez ela conseguisse a tempo avisar as autoridades competentes. E aí, né, teria a segurança do motorista, do usuário e ao mesmo tempo a garantia da integridade física dessa jovem, que chegou, né, ao ponto de preservar, se jogar de um carro em movimento. Bom, eu vou levantar uma outra questão antes da gente entrar no projeto, né, que é importantíssimo que as pessoas entendam, né, que projeto é esse. Já tivemos uma primeira explicação onde ficou, pelo menos para mim ficou claro, de que não é uma questão de proibição definitiva do Uber, e sim uma proibição até que seja regulamentado, né, esse aplicativo, o uso dele. O Marcelo falou nas questões ideológicas. Eu acho que no primeiro momento, talvez, né, as pessoas tenham só, algumas, ou a grande maioria, tenha pensado só no aplicativo, mas depois eu vi, especialmente nas redes sociais, aquela disputa ideológica que a gente vive hoje no país. Parece um país dividido, né, entre ideias neoliberais, de livre concorrência, entre outras que defendem, né, a participação do Estado em todas as instâncias, e a gente está falando de transporte público ou de mobilidade, enfim, questões que envolvem o Estado. Aí, a pergunta para você seria o seguinte: alguns utilizaram o discurso, né, a partir da agressão daquele motorista do Uber no estacionamento de um supermercado, de que a culpa dessa violência toda foi a partir desta proibição, desta perseguição ao Uber que está acontecendo nesse momento. Se transformou num discurso, né, ideológico a respeito. Vocês acham que o projeto, a proibição, essa proibição inicial, pode ter incentivado a violência? Enfim, é o discurso que algumas pessoas utilizaram. Culpa do prefeito, culpa dos vereadores no projeto, enfim. Olha, é uma pergunta muito delicada, assim, né? Porque, agora, claro que a Câmara, ao aprovar uma proibição, para quem achava, por isso que eu no dia, né, da votação, eu subi na tribuna 2 vezes para dizer a mesma coisa, né? Eu fui repetitivo, mas um pouco para dizer, olha, nós vamos votar uma coisa que já, mesmo que seja aprovada, não tem sentido nenhum. Mas talvez aquilo empoderou alguns taxistas, inclusive alguns violentos, né, que fizeram essa emboscada aí para o sujeito lá no estacionamento do supermercado, né? Então, e claro, e também depois teve uma manifestação do prefeito, dizendo que aqui não era até a cidade tem dono, né, aqui tem Câmara, aqui tem Prefeitura e tal. Se isso, né, digamos assim, chegou a mexer lá no instinto mais selvagem de alguns, a ponto de fazerem isso,
não dá para, eu não sou psicólogo assim para fazer uma explicação técnica sobre isso. Agora, claro que, né, o contrário disso, né, era, digamos assim, poderia desestimular algum tipo, mas acho que os próprios taxistas, né, depois teve um táxi que escreveu lá, eu sou contra a violência, é que é uma minoria, né, a gente sabe que é uma minoria, imagina só, todos os atos preparatórios desse grupo, né, de chamar o sujeito, de embarcar e simular todo um teatro e depois, então, toda uma premeditação. Isso é um nível doentio, então não dá para dizer que os taxistas são doentes nesse sentido. Né? A gente pode esperar uma regulamentação do Uber? Eu acho, quando? Eu acho assim, 2 temas. Primeiro que eu acho o contrário. Eu acho, sinceramente, que a ampla maioria dos taxistas enfim, repudia esse ato de violência brutal e inadmissível, né? E inadmissível o descontrole da EPTC, né? Com toda a ficha corrida, enfim, né? De certa maneira, volta o debate sobre a questão do controle, né? Da fiscalização permanente e mesmo a fala do Capelari, logo depois da violência, falando em suspensão, eu acho que tem momentos que a cassação é imediata. E óbvio que depois em todas as esferas as pessoas podem se defender, mas tem imagens, tem câmera de vigilância, bom, já está claro, foram presos preventivamente, né, uma violência brutal, uma agressão, uma emboscada, acho que, enfim... Premeditado, né? Premeditado. Eu acho que a gente não pode generalizar nem criminalizar toda a categoria e nem, nem buscar justificar o injustificável. Isso não tem justificativa. Pessoas com esse grau de violência fazer uma agressão desse nível que eu tenho certeza que são repudiados pela ampla maioria dos taxistas e por nós todos, né? Mas quando a gente fala dos taxistas, são pessoas que estão ali trabalhando dia a dia para se manter, para manter suas famílias. Isso. E esses motoristas do Uber que procuram Uber não tem o dinheiro, por exemplo, para ter uma placa, como a gente não tem uma placa, não tem dinheiro, não consegue ter um investimento para comprar uma placa de táxi e poder trabalhar ganhando dinheiro com o que sabe fazer, que de repente é dirigir. Eu acho que tem um problema muito grande, primeiro, de mudança da lógica do proprietário trabalhador nos táxis. Infelizmente, existem os barões do táxi que controlam mais de uma placa, que usam o nome de laranjas, etc, etc. E embora essa denúncia tenha feita em 2013, infelizmente, mais uma vez, nós voltamos para a questão do EPTC. É inadmissível, né, que Porto Alegre ainda tem os barões. A ampla maioria dos taxistas, 82%, pela última estimativa que eu tive, são auxiliares. São pessoas que trabalham 13, 14 horas, que não têm direitos trabalhistas, e que não têm recursos para ser, enfim, proprietários do táxi. Esse é um debate de fundo que deve ser feito. Agora, portanto, uma regulamentação correta desses aplicativos pode ser uma alternativa para que os auxiliares possam, sim, ter a sua placa. Ter o seu próprio carro. Pode, sim. Mas isso também significa que os encargos não vão ficar só para esses motoristas. A desregulamentação dos serviços, o neoliberalismo já mostrou isso no mundo, em geral significa uma concorrência selvagem, em geral significa menores direitos para os trabalhadores e em geral significa concentração de mercado, né? Vídeo que aconteceu com a telefonia, todo mundo usa e sabe, né, que tu compra um plano, recebe outro, que tu tem que estar sempre reclamando das cobranças embutidas, etc. Então é muito complicado tu não ter um regulamento e um regramento claro para que as pessoas possam, porque no caso, eu vi no Facebook também, voltando para as polêmicas, de que o Uber pagava imposto. Além da questão do imposto da pessoa jurídica, todos os outros impostos, o IPVA, um combustível, é do motorista parceiro, porque para mim tem uma relação de emprego aí, inclusive, não só para mim, os motoristas do Uber na Califórnia estão uma ação da justiça contra o Uber tentando buscar os seus direitos trabalhistas. Eu dei uma estudada no resto do mundo como é que funcionou e teve bastante debate com relação a esse tipo de aplicativos. Mas, enfim, os 75% que ficaria para o motorista é onde incide toda essa carga. E para a empresa, que como eu já disse, é avaliada em 51 bilhões, que é uma empresa multinacional, só o encargo da PJ. Então, bom, tem que ter um imposto sobre serviços para reverter em melhorias para a mobilidade urbana, para esse tipo de serviço, para o táxi, mas também para o ônibus, também para ciclovias. Né? A lógica do regramento público significa que mesmo quem não usa o serviço é beneficiado dele a partir de que esses recursos sejam utilizados para melhoria das condições sociais e das condições urbanas. Levantou essa questão agora sobre a
a precarização da mão de obra na medida em que o Uber é uma empresa, né, de transporte, né, que não tem nenhum carro, não é proprietário de nenhum carro. Nada, é tudo terceirizado. Todas as empresas são terceirizadas que tratam do Uber. Quem checa os motoristas, quem faz não sei o quê, quem faz a seleção. É tudo uma lógica de terceirização do serviço. E por isso que também teve casos, de violência sexual em Nova Delhi, lá foi proibido em função disso, né, o Uber. Em Dallas, na Europa na União Europeia foi outra situação, né, só no Reino Unido é proibido o Uber, nos outros países não é proibido, não é da União Europeia, não é permitido. Bom, cada espaço, cada país teve a sua discussão, mas o que eu quero dizer é que casos de violência sexual também ocorreram. Então, eu acho que tem que ter um regramento e políticas claras de combate à violência sexual e de combate aos maus motoristas, em qualquer esfera que eles estejam, como um cadastro negativo de motoristas. Bom, pensar medidas efetivas. Eu acho que essa ideia do botão do pânico para o usuário é um debate que tem que se fazer em todas as modalidades, como nós botamos para regulamentar o Uber, tá aqui, né? Não só o Uber, né? Todos os aplicativos, porque tem outros aplicativos. O Uber é uma empresa, tem outras empresas que fazem esse serviço. Deixa eu perguntar, a gente já está se encaminhando para os finalmente, eu sei que a Fernanda quer levantar só alguns aspectos, um resumo assim do projeto, para que a gente possa entender melhor, mas eu não vou perder a oportunidade de falar com o Marcelo, que representa, né, essa luta pela mobilidade, pela qualidade na cidade, para que a gente possa se movimentar com qualidade na nossa cidade. Uma das ideias de quem defendia o Uber é uma alternativa que vai facilitar ainda mais a mobilidade, já que as pessoas podem abandonar o carro e utilizar o serviço. Tu enxerga assim dessa forma? Não, eu acho que tudo que desestimula o uso individual é bem-vindo. Né? Sim. Estou pegando só nessa perspectiva. Claro, nessa perspectiva. Assim como, por exemplo, possibilitar que o táxi, né, e talvez o Uber então, mas o Uber tem que ser identificado, pudesse andar nos corredores de ônibus. Né? A IPTC diz que testou e não funcionaria em Porto Alegre, em alguns lugares do Brasil é permitido. Então, ou seja, uma série de políticas, estou dizendo só, né, o que me vem na cabeça agora, uma série de políticas que vão desestimulando o uso do automóvel individual mas claro que tu faz isso estimulando o outro meio de transporte, que pode ser o seletivo também, como táxi, enfim, né? Então, eu acho que sim, né? Nessa perspectiva. Apenas, claro, focando nessa perspectiva. Claro. Fernanda, vamos um resumo rápido do projeto, já que a gente está... 3 minutos. Temos 3 minutos. Bom, Já vai começar a contar. Não, a gente estudou muitas legislações, tá? Nós que vamos fazer porque a gente viu que na reunião de segunda a prefeitura não apresentou nada. Então, acho que a inoperância global, né, da prefeitura com relação tanto à discussão global de mobilidade das ciclovias e também desse tipo de aplicativos. Nós estávamos esperando que a prefeitura ia apresentar. Então, a gente leu o que tem hoje regulamentado. Singapura, Austrália, Filipinas, e a gente cria um provedor de redes de transporte, né? Que significa, bom, a questão de cláusulas de segurança, de lista de motoristas entregues ao órgão competente, que significa os documentos que têm que ser entregues, que significa direitos dos usuários, como saber o trajeto antes, como ter uma previsão dos valores antes, de ser mediado por cartão de crédito e também, né, por ser só mediado pelas redes sociais, justamente, né, para garantir essa característica original das ideias desses aplicativos, excetua da lei as caronas pagas solidárias, que eu acho que isso sim desestimularia o uso do carro e ajudaria muito. Seriam aplicativos que existem em outros lugares no mundo. Olha, eu moro em Petrópolis, trabalho em Gravataí, tu acha lá o Perdigão, que também é o mesmo trajeto, e a gente junto racha a carona. Eu também, quando trabalhava em Gravataí, eu dividia a corrida, mas assim, mas gente que não se conhece se conecta a partir desses aplicativos. Sem exploração econômica. Aí a gente excetua da aplicação da lei, a gente cria medidas de segurança para os usuários, como eu falei, do botão do pânico, as cotas para as mulheres, estipula uma política de não discriminação, né, para cadeirantes, né, políticas de acessibilidade, estipula o ISS sobre a cota parte da empresa comercial para reverter única, né, em melhorias na mobilidade urbana, assim como uma série de critérios que são fundamentais para que hajam, bom, uma concorrência no sentido de garantir direitos, de garantir segurança, de garantir regulação, de garantir o controle social. Acho que foi um primeiro passo, né? E acho que é importante de fato ser dado, porque as inovações, elas vieram para ficar. Agora, elas não podem significar piora das condições de trabalho, piora no sentido de não garantir segurança para os usuários e não pode significar o funcionamento, absolutamente a revelia da desregulamentação. No mundo já se viu, né, o que o neoliberalismo gerou. É fundamental com que haja um regramento e com que haja uma melhoria da qualidade dos serviços, né, de forma regulamentada. Muito bem, quero agradecer a disponibilidade dos vereadores de estarem aqui com a gente. O assunto é polêmico,
Vamos continuar no debate, no aguardo, né, desta regulamentação, se ela efetivamente for acontecer. E lembrando que Porto Alegre sim tem dono e a população de Porto Alegre é o verdadeiro e único dono do município da capital de todos os gaúchos. Mais uma vez, obrigado, vereador Marcelo Esgarbosa do PT e também a vereadora do PSOL, Fernanda Melchiona. Sejam bem-vindos. Esse debate vai estar na internet, se você de casa quiser compartilhar nas redes sociais ou compartilhar com sua família também esse debate, vai estar então em ubertv.com.br. Isso, também na plataforma YouTube, né?